Boa noite, meus amigos. Aqui é Gerson Boaventura trazendo mais um papo alto aqui nessa terça-feira para vocês, com a bênção de Exu e de Oxalá. Vocês acabaram de curtir aí o som da Dame Uf, uma banda muito massa aí de Calcaia, seguido da Lavage, banda famosíssima aqui já, conhecida de todo mundo, do underground aqui de Fortaleza. Aliás, muito além do underground já, né? Uma banda aí que já tem mais de uma década. Inclusive, vou aí ver se eu trago até o vocalista da Lavagem para dar uma entrevista aqui para a gente. Mas o assunto que a gente vai trazer essa terça-feira aqui, galera, para vocês, é um assunto sério, galera. Eu vou ler aqui a notícia que motivou esse assunto para trazer esse assunto para vocês antes de apresentar os nossos convidados, tá? A notícia é a seguinte, tá no jornal aqui de 23 desse mês, né? Então é da sexta-feira passada. Comunidade do Conjunto Ceará organiza um movimento contra descaso em obras do Polo de Lazer. Com o nome de SOS Conjunto Ceará, o movimento visa a retomada de obras do Polo de Lazer do bairro pelo governo do estado e a possibilidade de utilização por pessoas da própria comunidade. Então, o que eu fiz, galera? Corri atrás aqui de chamar uma pessoa que está à frente desse movimento para falar com vocês e explicar para a gente o que está acontecendo e trazer visibilidade. Lembrando que esse programa é voltado para vocês aí, do Conjunto Ceará, aqui do Henrique Jorge, do Bom Jardim e de toda Fortaleza. Então, quiserem mandar um alô para a gente, é só entrar no nosso site aí da rádio, onde vocês já devem conhecer, e mandar sugestão de pauta ou de coisa que vocês querem ver discutida aqui, tá? E quem eu trago hoje, galera, para falar com vocês? Hoje eu trouxe, na verdade, dois convidados, né? O segundo ainda vai chegar, mas já está aqui, a Flor Fontinelli. Quem é da cena punk aí deve recordar da Flor. Eu comecei a pesquisar o nome dela aqui e vi que ela é bem famosa na cena punk de Fortaleza há muitos anos. Mas para quem não conhece, além de famosa na cena punk, a Flor ela é defensora de direitos humanos, militante dos direitos da infância e adolescência, arte educadora e ativista pelos direitos socioculturais. Ela representa a associação Ensine, no movimento SOS Conjunto Ceará. Flor, querida, você está aí? Boa noite, Flor. Boa noite. Você me escuta bem? Todos me escutam bem? Tá ótimo. Que bom. Agradeço aí a apresentação, viu? Quer dizer que você andou investigando minha vida. Eu começo a stalkear aqui os convidados um pouco antes do programa, assim, alguns dias antes, e descobri que você tem uma história famosa aí no movimento punk. Como é isso, Flor? É verdade, é verdade. Eu sou a Flor Punk, fui companheira do Dedé Podre, quem foi da década de 80, né? Se lembra bem do movimento punk de Fortaleza. Uma cena bem atuante, jovens, né? Você deve ter escutado falar, né? Eu vi que tem um documentário até no YouTube. Isso, foi eu quem fiz o documentário. Eu dirigi em homenagem ao Dedé Podre. Aquele documentário foi feito celebrando uma homenagem, um tributo, né, ao Dedé Podre. Fazia naquela ocasião 25 anos da morte do Dedé Podre. Né? Então quer dizer que além disso tudo, da dissolução do movimento punk. Além de tudo isso que eu li, tu ainda é cineasta também? Porque eu atuo na área dos defesa dos direitos da criança, mas eu também atuo dentro da organização que eu trabalho, né? Eu tenho formação em publicidade, propaganda, e eu tenho uma empresa, né, de comunicação, chama Megafone Comunicação, e essa associação, a Ensine, ela atua na defesa do direito à comunicação. Então, eu tenho uma atuação também nessa área de comunicação. Trabalhei com cinema há muitos anos. Tenho um curso técnico de cinema feito há muitos anos atrás no extinto Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então, eu trabalho com audiovisual. Tenho um programa que atualmente está na TV Ceará, Canal 5. É o Programa Nazária, todos os sábados, às 19 horas, na TV Ceará, Canal 5. De uma organização que eu atuo, a Associação Beneficente Pequeno Nazareno, nós temos esse programa na TV. Então, eu tenho também essa atuação. Quando eu falo militante na arte e cultura, eu estou falando especialmente no audiovisual, na comunicação, né? Caramba, Flor, eu tô besta, viu? Eu tô realmente impressionado. A gente começa a pensar teu nome e é uma surpresa atrás da outra, só coisa positiva. Flor, conta Graças a Deus, ainda tem quem mete o cacete nas pessoas sem saber o que as pessoas fazem, né? Eu tenho uma militância de mais de 28 anos, meu amigo, na defesa do direito à comunicação, na defesa do direito
das comunidades mais vulneráveis, sou defensora do direito da criança, já estive conselheira de vários conselhos, atualmente estou conselheira no Conselho de Saúde do Estado do Ceará. É uma militância antiga, viu? Sempre lutando pelos direitos dos mais vulneráveis. Massa. Para a gente começar, conta um pouco para a gente da tua história, começando no movimento punk, até chegar a essa Flor envolvida em todas essas políticas de hoje. Como é isso? Bem, é o seguinte, aos 12 anos de idade, ainda tem mais coisa que você não descobriu, né? Tu tem que escrever um livro, acho que é o próximo projeto. Não, mas já, minha filha, tem gente escrevendo já. Tem uma professora, chama Évila, Évila Sá, é doutoranda, e a tese dela de doutorado é uma biografia, e eu tenho muito orgulho de ser esse objeto aí, sujeito de estudo dela. Então, deve estar, quando ela terminar aí o doutorado dela, deve sair a biografia, né? Mas é o seguinte, aos 12 anos eu saí da minha casa, de uma casa classe média, né? Uma família classe média, cansada de tanto ser tolhida, né? Minha família não aceitava o meu estilo, já gostava dessa coisa de rock e tal, rock extremo, né? Na época não era punk ainda, mas eu era já fã do Motorhead. Pode crer, viu? E aí eu virava à noite, saía aos 12 anos, né, e tal, e minha família não aceitava, e era um conflito muito grande. Por conta disso, eu resolvi fugir de casa, é o novo, né, na década de 80. E mas só quem fez que sabe, né, cara? Exatamente. Aí eu fugi de casa aos 12 anos, eu tinha 12 anos, apesar de ser uma pouca idade, mas eu já tinha... As mulheres, elas envelhecem mais rápido, né? 12 anos, falou, 12 anos eu não sabia nem pegar um ônibus. Olha, a maior parte das pessoas não sabia nem pegar um ônibus. Mas aos 12 anos eu saí de casa, comecei a dormir na rua com alguns amigos que curtiam rock, né? E nessa coisa com 12 anos? Isso. Aí eu saí da minha casa. E aí me juntei com esse grupo, que na época era lá no Rodolfo Teófilo, eu morava ali perto do Rodolfo Teófilo, né? No Parque Araxá. E comecei a me juntar com a galera que curtia rock e tal, e tive que sair de casa que minha família não aceitava. Nisso eu conheci, posteriormente, nos shows de rock que existiam na periferia, uma galera lá do Pan-Americano, conheci uma galera no Henrique Jorge, que era o pessoal da Repressão X, a primeira banda punk do estado do Ceará, né? Caralho! Era uma história viva, né, Flor? O Marildo, o Mano, o Simão. E aí comecei a trajetória dentro do movimento punk, né? E depois de muitos anos, aos 23 anos, aconteceu uma tragédia no movimento punk, né? O Dedé Podre foi assassinado numa situação muito trágica. Nós estávamos dormindo, eu era companheira dele já, a gente namorava há muito tempo, e um homem, né? Como sempre, as mulheres são violentadas no espaço da rua, né? Eu sofri essa violência sexual. O Dedé Podre, como sempre, foi me defender, né? E aí houve uma tragédia, né? Essa pessoa que cometeu esse ato foi presa, depois foi solta, e quando ela foi solta, ela apavorada, caiu a ficha da gravidade do que ela tinha cometido e com quem ela tinha mexido, né? Porque o movimento punk era muito atuante na cidade, né? Ele ficou com medo do Dedé Podre, que também era uma pessoa com uma personalidade muito forte, né? Conhecido na cidade, muito respeitado, e ele com medo de algum tipo de represália, ele se antecipou, né? Então ele, pelas costas, numa situação bem trágica, ele feriu gravemente o Dedé com uma chave de fenda, e o Dedé faleceu no dia 12 de outubro de 1990. Caramba, cara. E aí, por conta disso, é óbvio, fiquei muito péssima, né, com essa situação toda. Passei alguns anos, uns 2 ou 3 anos, lutando por justiça junto com os punks, que não deu em nada, né? Porque nesse país nós éramos o que os punks? Quem são os punks para essa sociedade? Lixo, né? Uhum. E por conta disso, o que aconteceu? Eu fui recomeçar a vida, e aí eu percebi que essa data ela era emblemática, porque 12 de outubro é o Dia das Crianças, né? Foi nessa data que isso aconteceu. Então eu resolvi que eu iria procurar algum projeto, alguma coisa, para atuar nessa área, ajudando meninas que tivessem passado por essa situação de violência sexual. E assim eu cheguei numa entidade internacional, bati na porta, chamada Fundação Terre des Hommes, Suíça, e eles me capacitaram, eu fui voluntária, e desde então eu não saí mais dessa militância na área da infância.
E, por conta disso, também é óbvio, me especializei em trabalho com adolescentes e jovens, a princípio meninas, e depois ampliou-se isso para meninos. Fui educadora social de rua durante 12 anos, e fui me aproximando desse movimento coletivo de juventude, sempre lutando por esses espaços, por esses direitos, né? E assim, a minha aproximação com o Conjunto Ceará, ela se deu desde a época do movimento punk, porque quem sabe da história do underground no estado de Ceará sabe que o Conjunto Ceará é esse lugar de memória, né? Onde todos os movimentos underground, eles transitavam ou nasciam ali naquela região. O movimento punk não era diferente, o Conjunto Ceará era um dos espaços onde os punks sempre estavam, nós sempre caminhávamos pela cidade, nessa região, rumo ao Conjunto Ceará, né? Na linha de trem, pegando trem, e sempre participando de eventos, fazendo shows. E aí, essa relação minha com o Conjunto Ceará. Eu queria dizer que o Johnson acabou de entrar, viu? Foi. O Johnson. Eu vou já te fazer mais. E essa aproximação nossa no Conjunto Ceará tem uma relação também com o movimento hip hop, né? Que é também da mesma vertente aí do movimento punk, no sentido dessa militância underground, de defesa do direito das periferias, né? O discurso é o mesmo, as ferramentas são diferentes, só muda isso. Porque o movimento punk se apropria, se utiliza do rock, né? Esse rock extremo, e o movimento hip hop dessas linguagens próprias do movimento hip hop, grafite, o break e os MCs, a dança, a música, mas todos com linguagem voltada ao protesto e à resistência contra um sistema que oprime, em especial, as juventudes. E aí essa ligação com o Conjunto Ceará, ela vem daí. Massa. Eu acho que era bom o John se apresentar também aí, para a galera saber quem é. Eu vou falar um pouco aqui, apresentar ele, mas assim, eu já tinha perguntas, agora eu tenho mais, acho que umas 100 perguntas para te fazer, parece que eu já tinha. Estou mais admirado. Mas assim, aqui não é comigo não, viu, companheiro? Eu sei. Eu não sou a personalidade e o foco disso aqui hoje. Aqui é a luta do Conjunto Ceará. Mas é impossível não ficar curioso. É importante fazer esse link para as pessoas saberem, porque eu não moro, não resido no Conjunto Ceará. Eu estou vizinho no Marechal Rondon, colado, né? Divisa. Mas eu não sou moradora do Conjunto, nunca tive um CEP, uma residência no Conjunto Ceará, mas quando eu estava na rua, o Conjunto Ceará era esse lugar de acolhimento, onde eu dormia tranquilo, na estação do Conjunto Ceará, enfim, no próprio polo de lazer. E aí eu acho que o Johnson é importante também, porque ele fez parte disso, já estando em um outro movimento, mas de como tem esse link, né, de como é que eu, que venho do movimento punk, continuo hoje junto nessa luta, né, no Conjunto Ceará. Então, apresentar aqui nosso outro convidado é o Johnson Salles, que é fundador do movimento MH2O e do coletivo Território Criativo. Ele é sociólogo e membro do movimento SOS Conjunto Ceará. Eu já abro um parêntese aqui, que esse movimento MH2O, num tempo que eu atuei frente ao pessoal que luta pela natureza, né, pessoal da luta ambiental, conheci um pessoal muito antigamente, Tubarão, o Babal, que até entrou mais para a política agora, do movimento MH2O, e apesar de eu também não ser do hip hop, o pessoal que eu conheci do MH2O é um pessoal maravilhoso, super aberto, super gente fina. Então, Johnson, já se sinta aqui mais do que bem-vindo ao programa. É um prazer imenso ter você aqui. Johnson, fala um pouco aí da tua trajetória no hip hop e nos movimentos sociais pra gente, cara. Johnson? Eu acho que talvez ele esteja com problema no microfone, não? Não sei, Johnson, você está aí? Ele está presente aí, né? Deixa eu ver aqui, se está vendo alguma coisa. Ele tem que abrir o microfone, né? Aqui aparece que não aparece nem sinal do microfone dele. Talvez ele esteja entrando por um computador sem microfone, talvez. Não sei o que está vendo. Johnson? Bom, enquanto ele tenta restabelecer o microfone, Flor, é porque o segundo bloco eu vou focar mais na questão, ele acabou de cair, eu acho que ele está com problema de conexão. A gente vai já focar mais nessa questão do Conjunto Ceará. Certo. Mas já que eu tenho várias perguntas para ti, deixa eu fazer só uma pergunta que me deixa muito curioso agora. Antes de começar o programa aqui, a gente estava ouvindo a Dan Youth, que é uma banda punk lá de Caucaia, a gente ouviu também Lavagem, e são bandas que elas marcam muito presença na música e tem a voz de resistência contra as opressões do sistema hoje. Mas tu que viveste aí,
tua vida praticamente toda dentro desse movimento, dentro dessa realidade de luta. O que é que tu fala? Tu é capaz de tecer assim, uma comparação se a coisa melhorou, piorou? Como é que tu vê essa situação hoje na questão da luta contra as opressões? Bem, Tá uma coisa mais apática, não tá? Como é? não, eu acho o seguinte, quer dizer, não se trata de comparar, né? Se trata de fazer uma leitura contemporânea desse processo. A minha história, ela começa na década de 80, então tem um contexto bem específico. Nós estávamos já vivendo um período de pós-ditadura, ainda no processo de abertura, né? Eu fui punk, ainda estávamos na ditadura militar, mas já no processo de abertura. Em 1988 entra a Constituinte, aí efetivamente, teoricamente, né, com a Constituição Cidadã de 88, se extingue esse período de ditadura militar, eleições diretas e tal. Naquele momento, nós estávamos vivendo uma ditadura militar, então um cerceamento de direitos extremamente grave, né? E aí é óbvio que quanto maior a violência, a resposta ela tem que vir à altura. É assim que nós fazíamos uma leitura, pelo menos dentro do movimento punk. E nesse contexto que nós vivemos agora, está um momento parecido, mas não chega nem aos pés do que era a ditadura militar, né? Nós estamos vivendo um momento de perda de direitos, né? Mas não ainda legitimado o cerceamento de direitos. Nós não temos aí, sim, um monte de situações que ocorreram com a ditadura militar que nós não temos agora, apesar de nós termos esse governo, que é um governo fascista, né? Genocida, enfim. Mas ainda dentro de um processo, aí eu abro aspas, né? Ainda sobre a égide de uma Constituição cidadã, né? Então, nós temos ainda instrumentos legais para enfrentamento desses cerceamentos, coisa que não se tinha na década de 80. Falando dos movimentos sociais, ou movimentos undergrounds, principalmente de juventudes, né? A leitura que eu faço é que tem muita coisa ainda acontecendo, muita coisa boa. Não é igual, né, ao que nós tínhamos na época da década de 80, como o MH2O, como o movimento punk, mas muita coisa ainda acontece. Nós temos muito mais grupos, isso é um avanço muito grande, porque naquela época eram poucos os coletivos, né, que atuavam. Pois é, eu te pergunto isso porque, pelo que eu pesquisei, essa luta no Conjunto Sará, ela já vem desde a década de 80, então é uma história bem antiga, talvez, da idade da tua história à idade da luta. Mas, por exemplo, o MH2O na época não tinha, o Johnson vai voltar e vai poder falar isso com mais propriedade. Mas hoje o SOS Conjunto Ceará, ele tem apoio de mais de 68 instituições, coletivos, movimentos, mais de 100, inclusive, que assinaram a nossa nota, o abaixo-assinado. Naquela época, não, nós fazíamos um movimento entre nós, né, sem muito apoio, não existiam tantos coletivos de resistência juvenil. Agora tem mais. A única coisa que eu noto de diferente, né, e isso é positivo, que hoje se tem coletivos de poesia, de arte, de cultura, de teatro, com várias linguagens que nós não tínhamos naquela época. A única diferença, e isso é uma leitura minha, é que muitos desses coletivos, eu sinto falta, às vezes, de um pouco mais de ação direta. Não sei se eu deixo claro com essas palavras. Tu quer dizer assim, menos fala e mais rua, mais enfrentamento? Não, rua não, porque eles estão na rua, né? Mas não é uma crítica, né? É uma leitura só, que tem a ver com o meu estilo e de onde eu vim. Eu venho de uma escola, movimento punk, que é pautada na ação direta. Então, assim, violência gera violência, bateu, vai levar, cerceamento não se aceita, né? Não se negocia migalhas. E aí, assim, nessa atualidade contemporânea, isso é a parte que eu vejo que a Constituição, ela traz benefícios na escrita, tá lá os direitos garantidos, mas na prática eles não acontecem. E aí, muitas vezes, os movimentos e os coletivos ficam lutando na instância institucional, de articulação política, tentando garantir esses direitos. Então, assim, a única diferença que eu acho é que na minha época, na época do MH2O, década de 80, década de 90, esses movimentos eram menos, não em quantidade, mas em quantidade que eu digo de grupos, né? Hoje nós temos vários grupos aí, coletivos, movimentos, em toda periferia tem vários, isso é maravilhoso. Agora, Flor, da escola de onde eu vim, eu sinto falta de uma ação mais direta.
E isso não é uma crítica à atuação deles, é só a forma da minha escola, de onde eu vim, eu sinto falta. Então, hoje a gente tem anarcopunks, isso é magnífico, que o movimento punk, ele cria vanguarda, mas vem aí os descendentes e levam numa outra linha, né, e vão atuando, e isso é positivo, eu não tenho nenhuma crítica aos anarcopunks, por favor, por exemplo, né, não existe isso. Agora, são diferentes. O movimento punk de onde eu vim era uma escola mais de ação direta. Então, assim, a gente enfrentava violência com violência, a gente enfrentava cerceamento tirando na marra, na desobediência civil. E hoje, né, a partir da Constituição Cidadã de 88, se cria mais mecanismo, e aí esses coletivos, esses grupos, se organizam mais politicamente, né? Sentam em mesas de negociação. Eu nunca me sentei numa mesa de negociação quando eu era punk. Entende? A gente ia lá e quebrava tudo e acabou. E eu não estou dizendo que esse é o momento certo ou é a forma. Eu estou só contextualizando como era. Né? Agora, Flor, sinto falta disso. Agora, com relação ao MH2O, eu acho que é um outro cenário, né? E o Johnson pode falar com maior propriedade. Mas eu sinto falta disso, muitas vezes. Às vezes eu brinco com o Johnson, quando a gente está no SOS, quando o pessoal está querendo negociar e tal, eu digo, olha, não me botem nisso, porque eu não sou esse estilo, né? Eu não sei fazer isto. Né? Eu sei ir lá e meter o dedo na cara e exigir o que é nosso por direito. Mas entendo que na contemporaneidade nós temos outros elementos que nós não tínhamos, como era punk. Por exemplo, nós vivimos um período de ditadura ainda, mesmo na abertura já, em 88 com a Constituição Cidadã, mas ainda tudo muito no papel, né? Esses espaços de participação, conselhos e tal, controle social, isso não existia. Hoje já existe. Eu não sei se isso é positivo ou é negativo. Eu só sei que, por existir esses espaços, ele às vezes... Eu sinto isso, sabe? A gente espera muito nas mesas e às vezes deixa de agir. É isso. Mas acho que o Johnson voltou e já pode falar com ele. Pronto, acho que o Johnson conseguiu entrar aqui. Eu não sei se ele ouviu meus elogios. Quero que ele saiba que eu estimo muito o pessoal da MH2O. João, seja muito bem-vindo aqui. Você está me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo perfeitamente. Perfeitamente, limpinho. Pronto, acho que agora resolveu. Boa noite. João, fala um pouco para a gente aí. Boa noite, a Flor. Boa noite. Fala um pouco para a gente aí de ti, do que é o MH2O, para quem não conhece, né? Que pode ser que muita gente está ouvindo, a gente não conheça, e da atuação do MH2O no Conjunto Ceará, por favor. Gerson, o MH2O foi um movimento que a gente construiu na adolescência e na juventude, né? Ele atuou de 1989, quando a maioria dos seus ouvintes nem era nascido, até o ano de 2012, quando ele encerrou as suas atividades. Foi um movimento de hip hop, na realidade foi um movimento que fundou, né, o movimento hip hop no estado do Ceará, e é importante dizer que ele fundou o movimento, porque a cultura hip hop já existia no Ceará desde 1983. Perfeito. Já haviam pessoas dançando break, pessoas cantando rap, mas somente em 1989 é que a gente reuniu o break, o rap, né, todos os elementos do hip hop em um único movimento, entendendo que eram elementos que faziam parte do mesmo movimento, e deu para o hip hop um cunho social no estado do Ceará, engajando as pessoas da periferia, os jovens que vinham das favelas, das gangues da periferia, engajando em lutas sociais, lutas comunitárias, movimento estudantil, né, movimento cultural. Então, a consciência social do hip hop no estado do Ceará nasce em 1989 com o movimento hip hop, com o MH2O. É um movimento que chegou a ter 5 mil membros no Ceará, todos com carteirinha, né, filiados ao movimento, 38 comunidades organizadas em Fortaleza, com núcleos de base, que a gente chamava de posses, e chegou a 14 estados do Brasil. Em 2012, a gente resolveu encerrar as atividades, que a gente já estava todos adultos e muitos queriam seguir outros caminhos, né? Inclusive alguns, como você citou na sua fala, quando você estava conversando com a Flor, estava ouvindo,
Alguns, inclusive, foram para a política partidária, como o Rogério Babal, que teve mais de 3 mil votos na eleição passada É um para cara muito vereador em gente fina, se ele estiver Fortaleza. ouvindo a gente, eu mando um salve é um cara O- nota 10, eu gosto muito dele. Nota 10. Outra, como a própria Delita Monteiro, que também foi candidata a Também vereadora maravilhoso. pelo PSOL, mais de 10 mil votos, uma pessoa muito querida por a gente, e tantos outros, né? O próprio Preto Zezé, que também já foi do movimento, e foi Gente fina também. candidato a deputado estadual com mais de 5 mil votos, né? A nega Só para Ana. Nega Ana, Pode crer. outra também, que passou também de 1.000 votos, candidata a deputado estadual. Então, se eu for citar, são vários dos egressos desse movimento, de várias gerações, né? Eu sou da primeira geração do movimento, o Babal é da terceira, o Zezé é da segunda, a Adelita também é da terceira, né? E a Nega Ana também, a Nega Ana é da terceira geração também do movimento, né? E tem muitos outros, né? Então o movimento ele se viu como ele funcionou como uma escola de formação política até Massa 2012. demais. E aí as pessoas seguiram caminhos, alguns foram para a universidade, né? Como eu, como o Naldão, né, como o Consciente Bi também, que é um rapper, professor de matemática lá de Maranguape, formado em Uhum. matemática. Então, alguns foram para a universidade, outros foram para ONGs, outros foram para a política partidária, outros foram para movimentos sociais. Todo mundo seguiu o seu caminho a partir de 2012. Né? Uhum. E o MH2O ele é um movimento histórico, né? Ele é uma referência histórica, é uma experiência única em todo o mundo. Em nenhum local do planeta se construiu uma perspectiva com o hip hop militante da forma que se construiu no estado do Ceará e no Brasil com o MH2O. Mas é história, é uma coisa que aconteceu entre 1989 e 2012. Hoje a gente já seguiu outros caminhos, o movimento na prática não existe mais com essa sigla, né? Nós ainda contribuímos com o movimento, né, esporadicamente com as ações do Fórum Cearense de Hip Hop. O movimento deixou um legado no estado do Ceará, que é um legado que serve também de inspiração para todas as outras expressões culturais alternativas, né, como o rock, né, como o rock punk, como o rock metal, enfim, as várias é, as várias faces e formas de se fazer rock, e também para o reggae, para o skate, para tantos, porque o movimento conseguiu criar, no ano de 2009, duas leis, uma na Câmara Municipal de Vereadores e outra na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que se Massa. instituiu a Semana Municipal do Hip Hop, em Fortaleza, aprovando uma lei na Câmara de Vereadores, que institui o hip hop no calendário municipal de eventos e estipula algumas secretarias da prefeitura que devem contribuir para que aconteçam eventos de hip hop na cidade inteira. E foi na Assembleia Legislativa e se criou também uma lei estadual de hip hop, que diz que o governo do estado, né, tem que, todo ano, né, na semana que cai o dia 30 de novembro, apoiar eventos de hip hop em todo o estado do Ceará. Então a gente criou duas leis, né? A gente criou um marco legal para apoiar o hip hop na Assembleia Legislativa e na Câmara, né? Uhum. São políticas de Estado, independente de quem está no governo, tem a obrigação de realizar a Semana Estadual do Hip Hop, e independente de quem esteja na Prefeitura de Fortaleza, da ideologia, do partido, tem que fazer, né, ajudar a fazer a Semana Municipal de Hip Hop. Massa, Então, Johnson, deixa eu fazer só uma só pergunta aqui. para. Pois não. Pode dizer. Não, isso é só para mostrar que o movimento, além de um movimento de rua e de política comunitária e social, ele também foi um movimento que se preocupou com marcos legais para deixar uma herança para as outras gerações do movimento hip hop. Só isso. É que eu quero fazer uma pergunta rapidinho aqui para ti, que eu já fiz para a Flor também, porque já está pipocando perguntas aqui dos ouvintes sobre a questão do Conjunto Ceará, mas só para mim poder, uma pergunta igual que eu fiz para a Flor aqui. Se tu pega e vê o contexto hoje dessa juventude do hip hop, como é que tu pode traçar um paralelo com a cultura de vocês lá
no comecinho do MH2O, quando vocês estavam nessa formação política hoje? O pessoal hoje está mais politizado, está mais envolvido, não está? A luta é a mesma, não é? Porque como é o que passa em paralelo nisso? Eu gosto muito dessa nova geração. Eu gosto muito do pessoal que faz o trap, do pessoal que faz o rap, o break, o hip hop, do pessoal que faz o funk. Eu acho que são resistências, sabe? São contextos muito diferentes, não dá para comparar. São formações muito diferentes. Nós adotamos uma linha onde o social, a luta política, a construção de um mundo novo era prioridade para nós, prioridade inclusive acima da arte. Essas pessoas, atualmente, elas não colocam essa prioridade. Mas se você for analisar a fundo, né, as mensagens e tudo que está aí, que às vezes parece, né, parece que não tem conteúdo, parece que é muito ruim, parece que é só sexo, ou parece que é só palavrão, ou não sei o quê, mas quando você vai olhar a fundo, e sociologicamente falando, tem muito conteúdo ali embutido em tudo que está acontecendo, e é uma geração que tem conquistado espaços e que tem feito luta também, só que elas fazem luta política da forma deles. É muito diferente do que a gente fazia, e não dá para olhar para eles com a lente que a gente olhava para a gente, para o movimento que a gente construiu. Existe um livro muito interessante e uma tese de mestrado e doutorado do professor Damasceno, da UES, da história da UES, que trata, inclusive, do movimento punk e do MH2O, movimento anarcopunk e do hip hop, no período de 1990 a 1995. E ele faz um levantamento muito interessante do papel do movimento do rock punk e do hip hop no Ceará nesse período. E é um processo de luta política, de engajamento em questões sociais muito denso, muito profundo. Eu não exigiria isso das gerações atuais, mas acho que da forma que eles estão atuando, eles também estão dando uma contribuição. Eles também são lutadores, são sobreviventes. Nossa. Eu não exigiria uma perfeição político-ideológica, de compreensão de mundo, de não sei o quê. Eu acho que eles estão sobrevivendo entre chacinas e repressão e preconceitos, e eles estão conseguindo sobreviver, sustentar as famílias, existir, fazer arte. E eu acho que se eles cumprem esse papel, eles já estão dando uma tremenda contribuição para a geração deles. Nós demos a nossa contribuição da nossa forma, eles estão dando uma contribuição da forma deles. E eu respeito muito essa contribuição. Eu não ficaria apontando caminhos, nem dizendo o que está certo ou o que está errado para eles. Na nossa época, nós fizemos com as ferramentas que tínhamos e com a visão de mundo que a gente tinha, nós fizemos o melhor que nós pudemos. E eles, com a compreensão de mundo que eles têm, com as ferramentas que têm na mão, estão dando o melhor de si. Né? A história ela vai sempre julgando, inclusive, essas coisas, mas eu respeito muito a trajetória dessa moçada nova e acho muito legal o que eles estão construindo. Poderia dizer que poderia ser melhor ou pior, mas eu acho que quem sabe mesmo é quem está fazendo na prática, que está vivendo a dor, como disse o Caetano, a dor e a delícia de ser o que é. Então, respeito muito essa nova geração. Massa. Antes de começar as perguntas aqui dos ouvintes, só passar aqui o pessoal do coletivo Grande Rock Bom Jardim e os meninos da The Good Garden estão mandando para vocês dois aí um grande abraço. Estão dizendo aqui que acompanham a Flor desde o Nordeste em Caos e que te acompanham, Johnson, desde o MH2O. E aí já começa aqui com a pergunta dos nossos ouvintes, né? Não vou nem precisar introduzir o bloco 2, que eles já começaram com as perguntas, então vamos lá. Em que pé está a reforma da região do Polo e quais são as mudanças no acordo no início das obras? Desde o início, quais foram as mudanças que houveram no acordo? Essa é para mim? Para vocês dois. Eu acho que você pode fazer uma contextualização do todo, né? Certo. Para isso a galera entender a que ponto chegamos e de onde partimos. É, mais ou menos isso que eles querem mesmo. Pronto. Primeiro, mandar um abraço para toda essa galera aí da Good Garden e do rock. Dizer que eu admiro demais essa galera. É uma galera que sempre se viu de exemplo, por exemplo, para mim no hip hop, porque o rock sempre segurou, sustentou a cena dele. Independente de qualquer coisa, de apoio, de qualquer coisa, o rock segurou a cena e sempre serviu de inspiração para nós, que nós nunca conseguimos segurar
nós do rap não conseguimos segurar a cena como o rock segurava. Então, muita admiração por vocês e também dizer que vocês foram e são muito importantes nesse processo do Polo de Lazer do Conjunto Ceará. Vocês foram muito importantes para salvar o prédio do Centro Cultural Patativa do Assaré, quando a Coab tentou leiloar o rock, com vários shows, com vários movimentos lá dentro. Foi fundamental para mostrar que aquilo é vivo, que aquilo tem cultura, que aquilo é um espaço que a juventude pode ocupar. Então, inclusive, fazer o agradecimento a todo o pessoal do rock, né, por toda essa contribuição lá com o tio Anderson, com o pessoal todo lá no... Não só no Patativa, mas eu lembro de shows no Prodecon, lembro de shows no Polo, lembro, inclusive, da Flor cantando lá no Espaço Cultural Xangri-Lá. Então, o rock tem muito a ver com o Conjunto Ceará. Não só essa vertente mais underground, mais pesada, mas expressões históricas, como a banda Flor da Fúria e a banda Santa Inocência, duas grandes bandas de rock assim meio pop e tal, mas que foram muito importantes no Conjunto Ceará na cena. Bom, situação da reforma do Polo de Lazer. Primeiro é preciso, apesar de um pouco cansativo, fazer uma certa retrospectiva. Essa não é a primeira vez que os empreendedores e a juventude do Polo de Lazer entra em confronto com o governo do Estado defendendo aquele território. A própria construção do Polo de Lazer do Conjunto Ceará já foi um grande embate com a Central de Cultura e Organização Popular, CCOP, né, exatamente onde atuavam figuras como a Cauã, Tom Canhoto, Rosa Mato, que são figuras da MPB, Cacá Maciel, que é do rock, né, a banda Flor da Fúria, a banda Santa Inocência, o movimento punk. E todos esses artistas e grupos culturais, na década de 90, 1991, eu acho, se eu não estiver enganado, lutaram para que o governo do Estado, na época, não acabasse com toda a tradição e a cultura no Polo de Lazer do Conjunto Ceará. Fizeram uma grande resistência, conseguiram manter, na época, o Espaço Cultural Xangri-Lá, que hoje é onde funciona o Maculele Bar e a pista velha de skate. Isso foi uma luta do movimento cultural e dos empreendedores do Polo. Joatan, lembro do Joatan na luta lá, que tinha um quiosque na época, né, e de vários outros, do William, que já morreu lá, que tinha o quiosque do William, e todo esse pessoal fez uma luta muito grande para que o Polo de Lazer do Conjunto Ceará, quando ele foi construído, né, ele não destruísse a herança cultural daquela área. E venceram a batalha, o Xangri-Lá sobreviveu, mesmo modificado, perdeu muito da característica underground dele, mas sobreviveu. Hoje tem lá o Maculele, que é um herdeiro direto desse movimento. E agora a gente chega num outro impasse, que depois de muita luta dos movimentos sociais, o governo do Estado cede à pressão e resolve reformar o Polo de Lazer, depois de mais de 30 anos que esse polo foi construído. Só que o governo chegou com uma postura muito autoritária, chegou com uma postura de que ia derrubar tudo e construir de novo, e sem discutir com a comunidade, eles já chegaram com um projeto pronto, dizendo... Sem consulta nem nada. Nem nada. A gente foi surpreendido com um vereador que montou um telão no meio do polo e saiu com um serviço de som e saiu dizendo como é que ia ser e como é que não ia ser. Isso aí a gente vendo aquilo... Isso, inclusive, bate de frente com a política atual, que é para ser uma política participativa, né? É previsto, inclusive, no projeto político do Brasil, não só de Fortaleza, nem de Ceará, e a implementação da política participativa. Então, eles já estão indo de frente aí com os próprios princípios políticos que regem o nosso país, né? Aí chegou lá dizendo tudo isso, os empreendedores, aquele povo que fica lá nos quiosques, que vende batatinha, que tem pula-pula, que trabalha ali, todo mundo desesperado, como é? Vão derrubar tudo, vão derrubar os quiosques, vão tirar a gente. Eles diziam que a obra iria durar um ano. Onde é que a gente trabalha durante um ano? Eu pago as minhas contas daquele quiosque. Para esse povo. Isso, o que eu vou fazer? Todo mundo desesperado. Então, o que a gente fez? Os grupos, os coletivos, os grupos. A gente já vinha de duas lutas muito exaustivas e pesadas, mas de duas grandes vitórias do SOS Conjunto Ceará, que foi evitar duas vezes, uma vez o leilão do Patativa, que a Coab quis vender o Patativa, e com todo mundo dentro, com 40 lojas de empreendedores e com o Rock fazendo evento lá e todo mundo, e a Coab quis vender o prédio.
botou num leilão, a gente descobriu por acaso, porque um Só- vigilante do Detran, lá do Patativa, tinha o hábito de ler jornal, de ler o Diário Oficial, para ter uma ideia. E viu no Diário Oficial a Caraca, publicação desse só esse leilão. cara que leu o Diário Oficial mesmo, né? Porque Isso, ninguém lê essa só porra. ele. Pois é, aí avisou para a gente. Aí a gente correu, chamou Flor, chamou todo mundo, e mobilizamos os grupos culturais e coletivos da cidade inteira, graças a um trabalho belíssimo que a Flor nos ajudou lá e fez. E aí evitamos o primeiro leilão. Aí veio o segundo no outro ano, onde eles vendiam, além do Patativa, a sede do Território Criativo. Aí a gente Caralho, velho. mobiliza de novo, e é reunião no governo, e é Assembleia Legislativa, e é deputado mobilizado, vereador, governo, enfim, a gente evita os dois leilões. Então a gente já vinha desse movimento e dessa vitória. Quando a gente viu esse negócio do polo sem ser discutido, a gente chamou, inclusive, um grupo de estudantes de arquitetura da Universidade Federal do Ceará, que hoje tem uma ONG chamada Taramela, que já estavam ajudando a gente lá na ocupação Gregório Bezerra, não sei se vocês lembram, mas que ocuparam ali perto do Maciel de Brito, depois passaram para dentro de uma escola ali na Avenida F, conquistaram, inclusive, a retomada da obra e a reforma da escola, e depois foram para os conjuntos habitacionais. A gente pegou esse grupo de arquitetos e eles, junto com cada grupo que atua no polo, esse grupo de estudantes de arquitetura se reuniu com os taxistas, com os skatistas, com os grupos culturais, com os empreendedores e, junto com a comunidade, desenhou um projeto alternativo de reforma. Nós fomos até o governo, a Casa Civil, e apresentamos o nosso projeto alternativo, que era pensado pela comunidade. Depois de muitos embates, o governo admitiu, né, juntar os dois projetos e receber as sugestões da comunidade. E aí nasceu um projeto colaborativo proposto pela comunidade e o governo aceitando alguns pontos. E aí só tinha um impasse, que era aonde botar todo o pessoal do polo para trabalhar durante a obra e garantir a volta deles. O governo apareceu lá como história que mandaria uns containers, né, 9 containers dividido em dois, e botaria as 8 pessoas que têm quiosques e trailers dentro desses containers, iluminariam o local, fariam um piso lá com brita, com não sei o que, e botaria o povo todo para trabalhar durante um ano. Isso nunca se concretizou, isso nunca veio, e evidentemente os empreendedores se recusaram a sair do polo sem ter um lugar para ir, sem ter uma garantia que voltassem. Nesse impasse, acabou que a obra, junto com isso, a construtora abandonou a obra. Ou não recebeu, não sei o que houve, abandonou a obra. Nessa brincadeira, ficou 3 anos sem acontecer a obra da reforma do Polo de Lazer do Conjunto Ceará. E o governo quebrou o polo todo, com trator, com máquina, quebrou e abandonou o polo todo arrebentado. Quem for lá vê as montanhas de mato, Isso é um crime, né, cara? Inviabilizou comercialmente o polo. Além disso, jogou polícia em cima do polo, a polícia expulsando os jovens. Chegou a isso. Quem chegava lá, a polícia expulsava, botava para correr antes da pandemia, para você ter uma ideia. Isso é um absurdo, cara. Isso Era é antes da pandemia. Loucura um negócio desse. Né? Aí veio a pandemia, piorou mais ainda, expulsou todo mundo do polo, apagaram as luzes numa época, deixaram o polo inteiro às escuras, e passou 3 anos. Para piorar, quando a construtora chega, ela não tinha onde se instalar. A gente, o movimento, para facilitar o trabalho de reforma, a gente pegou a sede do Território Criativo, que é aquele prédio antigo, da antiga Caixa Econômica Federal, que depois foi a sede do MH2O e agora era do Território Criativo, aquele prédio todo grafitado, de cima da praça. A gente pegou aquele prédio que estava todo bom, a gente estava atuando lá dentro, oficina de arte, reunião comunitária, tudo lá dentro. A gente entregou a chave para a construtora, emprestou para o governo para que a construtora se instalasse e fizesse a reforma, porque o prédio está dentro do projeto, que ele vai ser reformado e entregue para os diversos grupos culturais e movimentos da área, para que funcione como um coworking, como um escritório compartilhado, com internet, com espaço para os grupos trabalharem. Até um estúdio de gravação a gente tem feito lá dentro, que dá para ensaiar a banda gravar lá. Mas a gente entregou para a construtora para receber ele reformado depois. A gente se reuniu com o secretário de Cultura, o Fabiano Piuba, e fez um acordo onde a Secretaria da Cultura
viria ajudar na manutenção do prédio e colocaria, inclusive, editais. Do jeito que tem edital para o Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ, teria também editais para o Polo de Lazer do Conjunto Ceará, para que os grupos culturais pudessem concorrer a esses editais, ter verba para fazer seus shows, suas atividades e tal. Todos esses acordos estavam feitos. Aí vem, a obra fica parada 3 anos, e a gente é surpreendido com a obra retornando agora. Só que a obra retorna agora sem respeitar nenhum dos acordos feitos anteriormente com a comunidade. Como assim? Retira-se os empreendedores, joga alguns no canteiro e outros manda para casa mesmo e derruba os quiosques deles, passa por cima. E deixa todo mundo lá sem ter o que fazer enquanto a obra acontece. E para piorar, nós somos mais surpreendidos ainda, porque o prédio sede do Território Criativo, que nós emprestamos para a construtora, com a promessa de receber de volta para os grupos culturais da região, a construtora abandonou o prédio junto com a obra. O prédio foi todo dilapidado, levaram portão, levaram fio elétrico, levaram janela, o prédio está praticamente caindo. Ou seja, vocês levaram ainda danos materiais. Em cima disso, vocês ainda levaram danos materiais em cima do patrimônio de vocês. Mas piora, isso ainda é pior. Nossa Senhora, não nos entregam a chave, não nos devolvem o prédio. E agora aparece, quando a gente vai ver, aparece uma associação de moradores lá do bairro Barroso, do outro lado da cidade, com uma cessão de uso dada pela Coab do prédio sede do Território Criativo. Que é de vocês. Dando uma cessão de 25 anos de uso do prédio. O prédio todo sucateado. Na sessão, a Coab diz que essa entidade vai reformar o prédio e vai ficar com o prédio durante 25 anos e vai instalar lá um negócio uma clínica de psicanálise, sei lá o quê. Aí, de novo, o movimento SOS Conjunto Ceará, vendo essa situação, chama de novo todos os coletivos para uma nova ocupação criativa do local. Aí chama um ato que aconteceu agora, mobiliza os parceiros, mobiliza deputado, faz bastante barulho, e o governo agora diz, de boca, sem nenhum documento ainda, mas diz que recuou, que cancelou a cessão de uso para o pessoal lá do Barroso, e que vai respeitar o acordo e entregar o prédio para os grupos comunitários. Mas isso é só de boca, não tem nada ainda. Depois dessa palhaçada toda, depois de tirar o emprego de um monte de gente, aí vem querer que acredite num acordo de boca. Mas agora o que a gente está fazendo, né? A gente teve essa vitória, esse enfrentamento, essa vitória, mas agora nós estamos, né, sugerindo ao movimento SOS Conjunto Ceará que a gente avance para o seguinte momento, né? Nós queremos uma audiência com o governo do Estado, com a Casa Civil do governo do Estado, onde os movimentos culturais e sociais que atuam no Conjunto Ceará e os aliados vão para essa reunião, e nessa reunião nós queremos que o governo apresente qual projeto está sendo executado. Nós queremos saber se é o projeto que foi acordado com a comunidade que está sendo executado. Por que nós desconfiamos que não é? Porque no projeto acordado com a comunidade, o governo reforma o prédio e entrega para os coletivos e movimentos. E como é que ele estava entregando? Era para uma ONG lá do Barroso que ela mesma ia reformar. Já está diferente do projeto que foi negociado. Além da gente conhecer o projeto que está sendo aplicado e garantir que seja o projeto que foi negociado com a comunidade, nós queremos também a garantia de que todos os trabalhadores do polo de lazer, que estavam nos quiosques, nos trailers ou ambulantes, vão poder voltar para os seus locais de trabalho depois da reforma. Vão ter os quiosques novos, como foi prometido, e vão ter os espaços para trabalhar como trabalhavam antes, porque já tem gente que trabalha ali há 40 anos, num local que não tem uma política pública, e seguram ali a onda no polo e dão acesso para a juventude, para as famílias, para a comunidade. Então, nós queremos a garantia que todo esse pessoal retorne para o local deles. Nós queremos saber do governo do Estado quais políticas públicas estarão à disposição da juventude, dos grupos culturais, das bandas de rock, do pessoal das batalhas de MCs, do hip hop. Nós queremos saber que políticas públicas vão estar no polo de lazer após a reforma para atender aos grupos culturais, à juventude e à comunidade.
ou se eles vão simplesmente ficar jogando polícia e tentando expulsar os jovens do polo. Então, nós queremos saber que políticas públicas serão adotadas, nós queremos construir isso junto com o governo, não é só ele dizer quais são, nós queremos construir, nós queremos que a comunidade diga quais as políticas públicas que ela quer e que ela necessita lá no Conjunto Ceará. E nós também queremos que todos os espaços que vão ser construídos no polo, tipo o anfiteatro, que é lá onde é a pista velha de skate, né, as quadras de futebol, a areninha que vai ter lá, a quadra de vôlei, o cachorródromo, o berçário, seja lá o que for que eles vão, a brinquedoteca, que todas essas coisas que vão ser construídas na reforma, elas sejam geridas pelos grupos e empreendedores e por quem já atua no polo. Nós não Porque queremos quem, que na seja verdade, luta por tudo isso é esse pessoal, né, cara? Isso. Quem vai atrás, quem faz acontecer é esse pessoal. Isso, nós não queremos que seja cabide de emprego de vereador, que seja indicação de político, nós queremos que sejam os grupos culturais, sociais que atuam no polo de lazer, que gerenciem esses espaços. Então, basicamente, nesse momento, nós estamos sugerindo que o movimento SOS Conjunto Ceará, ele avance para essa pauta de reivindicações, ele avance para aí. E, claro, também queremos que seja feita uma sessão oficial, né, um documento cedendo o prédio sede do território criativo para que os grupos e coletivos que atuam no polo dirijam aquele prédio, utilizem e conduzam juntamente. Você imagina, por exemplo, meu caro, que nós podemos ter, né, Gerson, nós podemos ter, por exemplo, que todo o movimento rock hoje, né, que tem os seus estúdios, tem suas casas de show, tem seus espaços, mas que eles também possam ter naquele prédio um local onde eles possam ir para lá com internet, ligar lá um computador, acessar um edital, que eles possam usar aquele prédio para um ensaio, que eles possam fazer um show ali na frente, que o rock possa utilizar aquele prédio, como o hip hop possa, como a poesia possa, como a MPB possa, que ali é um espaço nosso, fomos nós que construímos. Eu tenho 30 anos de atuação no Conjunto Ceará, no movimento cultural e artístico e comunitário, né? E vi todos esses estilos, todos esses grupos, todas essas pessoas construindo o polo de lazer como o maior teatro, o maior anfiteatro a céu aberto do estado e talvez do Brasil, né? Um local extremamente cultural e criativo. Então, a nossa luta atual, né, eu recomendo, estou conversando com os membros do Movimento SOS Conjunto Ceará e estou recomendando que a gente trilhe esse caminho, né, porque o momento é de emparedar, de pressionar, de fazer com que o governo do Estado e a Prefeitura respeite essa tradição cultural, social e comunitária que o Conjunto Ceará tem e respeite essa coalizão que nós estamos construindo de todas as expressões culturais em nível de Fortaleza, porque nós vamos fazer uma luta muito pesada. Só para vocês terem uma ideia, a Ponte dos Ingleses, Ponte Metálica, hoje ela está cercadinha e sendo reformada, mas para que isso acontecesse, esse mesmo grupo que está no SOS Conjunto Ceará ocupou a ponte. Ocupamos, limpamos, lavamos, grafitamos, está na matéria no Jornal Povo. Né? Tá lá a Flor, tá lá a gente, tá lá os grupos, os coletivos tá lá o Corpo Sem Órgãos, tá lá todos os grupos que se mobilizam com a gente. Então é um movimento articulado, organizado, que sabe muito bem o que quer, e o que quer é que a opinião da comunidade prevaleça e o governo respeite, porque a gente parte da nossa tradição e da nossa história, no hip hop, no movimento punk, no rock, na MPB, essa nossa região, Conjunto Ceará, Igreja Portugal, né, Bom Jardim, Jurema, né, porque às vezes a gente fala muito do Conjunto Ceará, mas as pessoas que falam do Conjunto Ceará esquecem que quem faz o movimento cultural do Conjunto Ceará não é só morador do Conjunto Ceará. E muitas vezes uma banda, um roqueiro, um cara do hip hop, do reggae, do rap, do Bom Jardim, ou da Jurema, ou do Genibaú, ou da Granja, às vezes contribui até mais com o movimento cultural do Conjunto Ceará do que mesmo alguns dos moradores do Conjunto Ceará. Então, essa tradição da nossa região cultural, ela precisa ser respeitada pelo governo. E aquele espaço é nosso, e a nossa luta é para fazer
com que a gente esteja na direção daquele espaço e que todos nós possamos continuar essa história de lutas daquela região. Desculpe, falei demais, mas eu precisava tentar contextualizar, tá? Muito obrigado. Perfeito. Deixa eu direcionar aqui uma pergunta à Flor, inclusive uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. O Anderson entrou Flor. Hã? Flor? O Anderson, lá do Centro Cultural Patativa do Assaré, já está aqui conosco. Está aqui também. Mas, Flor, deixa eu direcionar isso aqui para ti. Eu queria que tu desse para a gente um parecer, a tua visão da situação atual e respondesse essa pergunta aqui dos ouvintes. Os ouvintes fazem uma pergunta aqui muito incisiva. Quem são os principais personagens do governo à frente do processo da reforma e dos descumprimentos da reforma? Pode dar nome aos bois? E aí, Flor? Vamos lá. Não, os nomes aos bois a gente pode dar porque os nomes aos bois, eles estão atrelados aos órgãos, né? Não adianta, você fala o órgão, você vai literalmente se ligar ao responsável por aquele órgão. Vamos lá, o nosso acordo, quando nós começamos a luta lá no Conjunto Ceará pela reforma do Polo de Lazer do Conjunto Ceará, nós fizemos isso diretamente com o governo do estado de Ceará. Especialmente, diretamente, sentamos em mesas de reuniões com a Casa Civil. Na ocasião, o representante que estava conosco, representando a Casa Civil, era o senhor Nelson Martins. Flor, oi. Só um instante. E no outro momento também, como secretário da Casa Civil também, esteve o atual vice-prefeito de Fortaleza, o Elcio. Exatamente. Também teve nesses acordos. Exatamente. E os representantes de juventude que foram conosco, né, para esses encontros. Em nenhum momento existia nenhum tipo de acordo em envolvimento com o COAB, até porque a COAB, ela é um executor, né? A COAB, ela não delibera nada, né? Então, toda essa história de que a COAB deu um documento junto com a CEPLAG de cessão do prédio do movimento do território criativo para essa instituição do Barroso. Ela fez isso, mas não é ela quem decide isso, né? Ela, na verdade, ela passou por cima dos acordos que estavam firmados entre o governo do estado na Casa Civil. Mas se ela passou, alguém mandou ela passar também, né? Agora a gente não sabe os detalhes. O que nós estamos entendendo é que a COAB, ela não é instância deliberativa, você concorda? Concordo. Ela não é instância deliberativa, ela executa. Se ela executa, né, houve basta botar a mente para funcionar, e a inteligência que nós temos, né, que eles acham que nós não temos, deve ser, é que se ela executa, alguém deliberou, ou a outra possibilidade, ela passou por cima, né? Concorda? E se ela tiver sido deliberada por alguém do governo do estado, ela precisou recuar, porque se alguém percebeu que não ia ser mole, né? Que haviam acordos que não foram cumpridos. E aí, essa atitude de mandar cessar o processo lá na COAB. Entende? Agora, nós estamos numa fase, nesse momento, o que nós estamos fazendo, junto com os parceiros, que nós temos parceiros, movimentos coletivos de juventude, né? E algumas legendas, alguns parlamentares, alguns sindicatos, alguns fóruns, vários grupos estão apoiando essa luta. E diante dessas pessoas, elas estão nós nos articulamos e estamos cavando, como diz o Matuto, exigindo do governo do estado a imediata retomada nas negociações, porque a reforma ela não pode continuar sem antes a gente saber se o projeto que eles estão lá querendo retomar é aquele que nós aprovamos na Casa Civil, porque é o que nós exigimos, porque são acordos firmados que precisam ser cumpridos. Então, nossa principal reivindicação nesse momento é a retomada da abertura das mesas de negociações. Nós queremos rever tudo isso, porque o empenho foi feito e a placa foi colocada em 2017, lá quando nós aprovamos o projeto na Casa Civil, e foi empenhado, tanto é que a placa que foi fixada lá no polo tinha o nome da construtora e o valor, 4 milhões, a gente está falando de 4 mil reais, né? E é dinheiro público, né? É dinheiro público, a gente exerce controle social sobre isso e a gente quer saber. E aí é o seguinte, outra coisa que é estranha para nós,
O empenho que está na placa em 2017, ele tem o número 24/2017. A placa que colocaram agora, nova, ela trata de um empenho, um contrato de número 45/2021. Então, é outro contrato, já com o nome de uma outra construtora que está lá. Mas isso vocês descobrem sozinhos, que ninguém bota vocês a par de nada. Está lá na placa, só precisa ler e entender. Comparar as duas placas. Foram colocadas uma em 2017, a obra abandonada, e agora retomam com outra placa. Nessa outra placa, o valor é o mesmo, 4 milhões e alguma coisa. A construtora é outra, né? O número do contrato lá é outro também, é 45/2021, e a primeira placa era 24/2017. Mas nós queremos saber o seguinte, olhe bem, quando eles colocaram a primeira placa, que essa construtora começou e nós entregamos a chave do território criativo, eles começaram a quebradeira lá no polo, né? Que o Johnson já esclareceu aqui. E começaram a quebrar, porque vão reformar, precisa quebrar para refazer, né? Começaram a quebradeira, tinha operários trabalhando, nós cedemos a sede, inclusive, para que esses operários se instalassem. E depois essa construtora some de lá, a obra para, não se dá nenhuma explicação para o movimento, e agora, com a nova placa, o valor continua o mesmo. Então, eu queria saber, aquele tempo todo que aqueles operários da primeira construtora trabalharam, eles trabalharam de graça? Caralho, verdade. É estranho, né? Porque o valor é o mesmo. Eu tinha 4 milhões e alguma coisa, continua até os centavos o mesmo. Então, assim, por que eles não receberam, essa construtora não recebeu? Aqueles funcionários trabalharam de graça, é isso? O que é isso? Então, tudo isso a gente só vai saber quando se abrir novamente as mesas, porque a gente quer sentar e rever tudo isso, entende? Acho que é isso. Márcio, eu queria aproveitar e registrar aqui a presença do Anderson Barros, conhecido aí como Anderson Maniacs. Esse programa aqui, galera, ele só é possível graças à contribuição do Anderson. Quem trouxe a situação aqui para o nosso grupo aqui da rádio foi o Anderson, ele que me colocou aqui em contato com a Flor. Então, eu gostaria já de agradecer o Anderson aqui, porque esse programa aqui só está acontecendo, na verdade, graças à contribuição dele. Anderson, você que também está acompanhando tudo isso aí, está à frente disso tudo, qual é a leitura que tu faz dessa situação, Anderson? O Johnson e a Flor, eles já contextualizaram bastante aí, já deixaram bem claro a situação do polo, né? O que eu vejo, parece que o governo, ele não gosta muito da gente ali do Conjunto do Ceará, que a gente é bagunceiro, a gente é isso, é aquilo, mas a gente só quer uma coisa, a gente não quer favor nenhum, só queremos nosso direito, né? Exatamente, não é favor, né, cara? É direito, não, você falou muito bem. Tem muita gente que acha que isso pode... Não, pô, cara, já tá acontecendo a reforma. Não, não é a questão da reforma, é como ela está sendo feita, é como a Flor falou. Pô, como é que você contrata um pedreiro em 2017 e depois o cara vai, abandona a obra, sai fora, deixa metade da obra feita, aí quando você contrata outro pedreiro, você paga o mesmo valor? Eu não entendo muito bem disso, tá entendendo? E outra coisa, cara... Não tem como entender, né, cara? É muito complicado. É brincar com dinheiro público, é desapropriar pontos comerciais de pessoas, deixar o pessoal na penúria mesmo, assim, destruir um prédio que tinha uma função social muito importante. Com certeza. E outra coisa, cara, desencadeou um problema ali também no polo, porque, assim, tudo para se resolver no Conjunto do Ceará parece que é muito difícil, né? Mas para resolver problema de outros bairros para jogar no nosso é muito fácil. Tiraram a Feira do Carro lá da Parangaba, ali da Lagoa, e jogaram no Conjunto do Ceará. É muito fácil resolver. O metro quadrado no Conjunto do Ceará é caríssimo. Você não compra uma casa aqui por menos de 250 mil. Tá entendendo? Aí os caras simplesmente, a prefeitura chega, não sei qual foi o acordo que eles fizeram com a Coab, ou sei lá quem for, deram um terreno gigantesco, que era olho d'água, era um local verde, deram para a galera lá da feira, nada contra eles. Mas como foi feito o negócio? Simplesmente jogaram eles aqui, resolveram o problema deles, mas não tem condição de resolver o problema da cultura, dos grupos culturais, tá entendendo? Dos empreendedores do polo. É tudo muito difícil. É fácil resolver em outras partes da cidade e jogar aqui no Conjunto do Ceará. E assim, e depois disso aconteceu o quê? Outras invasões de casa,
né, pessoas fazendo praticamente de trás desse prédio do território criativo, estão construindo casas, tá entendendo? Isso por conta desse acordo que a prefeitura fez, ou expulsaram os caras lá da Parangaba e jogaram aqui no conjunto do Ceará, tá entendendo? Tudo joga aí, tudo joga aí. Aí resolve o problema lá, porque algumas figuras aqui no Conjunto Ceará falaram que ia trazer benefício. Eu até agora não vi benefício nenhum essa feira aqui, né? Mas benefício entre aspas, né? Isso aí com certeza deve ter mão de alguém envolvido, né? Mas a nossa situação é essa, é a gente sempre brigando, sempre tentando buscar e sempre buscando o diálogo, coisa que o Estado nunca faz. Né? Ele faz essas intervenções, porque esse pessoal do Psique veio procurar a gente lá no Patativa, pedindo ajuda. Eu disse, cara, a única coisa que eu posso dizer a vocês é que vocês estão entrando num vespeiro, porque aqui no Conjunto do Ceará, aqui a gente não brinca não, cara. A gente não é que somos valentões, que somos, pelo contrário, se não tivesse problema, seria massa. Pô, mas estão entrando na casa de vocês, né, cara? O que a galera quer? Com certeza, cara. Tá entendendo? E assim, foi tão fácil passar para eles o prédio. Qual o problema, então, de olhar para os grupos culturais que trabalham aqui? É como o Johnson disse, tem grupos até de fora, mas que somam conosco, né, na luta. Eles não querem se apropriar de nada, pelo contrário, eles vêm somar conosco. E por que não é fácil de fazer isso? De sentar e falar assim, não, cara, pessoal, vamos lá. Qual é o projeto de vocês? Pronto, tá aqui, vamos legalizar esse negócio aqui. E os grupos culturais do Conjunto do Ceará têm pleno direito. Porque é mais de 30 anos de luta, cara. Então, é muito fácil fazer essas coisas por debaixo dos panos, né? Eu não acredito que... Por que isso só pode ser, cara, uma coisa assim meio que eles têm uma rixa, sei lá, não gostam da gente, algumas figuras do governo, né? Porque para ser fácil desse jeito para um grupo lá do Barroso, um grupo que não conhece a nossa luta, que não conhece a história desse prédio, que não conhece a história do polo, que não conhece sequer um grupo cultural aqui no Conjunto Ceará, né? Porque eles poderiam ter feito o seguinte, ter procurado primeiro como é que está a situação do prédio, quem são os grupos culturais, conversado, e em vez de se tornar mínimo, né, cara? em vez de se tornar um vilão nessa história, cara, ter se tornado um parceiro de luta, né? Mas infelizmente foram contramão de tudo que a gente luta e resultou nessa confusão toda que desencadeou novamente a retomada dessa luta, né, cara, de uma conversa com a Casa Civil, com as pessoas realmente competentes, né? Porque, como a Flor disse, a Coab, na realidade, ela só faz assinar e não resolve nada, tá entendendo? Quem resolve mesmo é a Casa Civil e o governador. Cara, eu vou deixar aqui uma mensagem do Cícero aqui da Good Garden, ele coloca aqui. É uma característica das periferias essa troca de experiências culturais de deslocamento. A arte e a cultura têm identidade, mas só faz sentido se for nômade. A cultura não tem pernas, tem asas, né? Ele colocou isso aqui logo depois da fala da Flor. Tá? Isso, a gente levantar essa questão aí do Barroso. E aproveito para deixar também aqui uma mensagem da rádio, que é: toda a região aqui do Grande Bom Jardim está vigilante também. É a Rádio Web Bom Jardim Me Deixa Viver. Também está aqui aberto para para os esclarecimentos, né? A direção se coloca à disposição para quem quiser trazer aqui seus esclarecimentos sobre essa situação. E eu aproveito aqui um adendo meu, todos que quiserem trazer uma situação à nossa rádio, querer trazer a discussão à tona aqui, querer contribuir aqui com o nosso diálogo, são sempre bem-vindos, tá? Só vocês colocarem lá no site da gente, ou até falarem com alguma das pessoas aqui da rádio, ou até no nosso Instagram, a gente está sempre de portas abertas. Galera, a gente já passou bem aqui do... Eu não estou reclamando, aliás, estou achando ótimo, acho que essa construção ela é necessária, e essa é a função da rádio primeiro. Estou falando isso como elogio, a gente já passou do tempo que eu estipulava, e que bom que passamos, sinal que foi produtivo. Mas antes da gente entrar para o terceiro bloco, que vocês vão falar mais um pouco, aí vão recomendar algumas coisas, eu queria chamar a atenção para alguns apoios que a gente tem aqui do programa. Tem a SS Consultoria e Capacitação, que é uma consultoria de recursos humanos e empresarial. O contato deles é 85-9893-36070. 98-933-6070, tá? E também da Bitran Makeup. Ela está aí no Instagram, @Bitran Makeup. Lembrando que Makeup é em inglês, então é M-A-K-E-U-P. Bitran, M-A-K-E-U-P.
E lembrem-se, viu, galera? Todo mundo que quiser que eu divulgue aqui sua marca, seu negócio, seu empreendimento aqui, do Bom Jardim, do Henrique Jorge, do Conjunto Ceará, vocês são mais que bem-vindos. É só mandar mensagem aqui para marcar presença aqui no nosso programa. E agora, nesse bloco, eu vou convidar vocês, pessoal, a fazer recomendações. Vocês podem recomendar bandas, trabalhos de pessoas, grupos, coletivos, pessoas atuantes na política do bairro, o que vocês quiserem, eu deixo aberto aqui. Eu vou chamar pela ordem aqui, então, a primeira pessoa que começou o nosso programa hoje. Flor, o que é que você tem para recomendar aqui para os nossos ouvintes? Recomendar é ótimo. Eu vou dar uma recomendação interessante. Olhe, tudo isso começou, é importante lembrar, claro que historicamente a juventude do Conjunto Ceará, ela já é, como o Anderson disse aí, tem que viver vigilante, né? Porque o Conjunto Ceará, não esqueçamos, mas é o segundo maior colegiado eleitoral da cidade, né? Então, o maior número de votos na cidade de Fortaleza está no Conjunto Ceará. Então, isso já é motivo para toda e qualquer tipo de legenda, seja de dentro do Conjunto Ceará ou fora, estarem de olho no Conjunto Ceará o tempo todo. Então, tudo que a gente conquista, a gente lá dentro tem que ficar lutando o tempo todo, porque é todo tempo um ou outro querendo botar etiqueta naquilo que nós conquistamos, dizendo que foram eles, isso é uma prática. Então, é importante lembrar que tudo isso começou com relação à reforma do polo, porque, como o Johnson já disse, nós descobrimos que em 2017 a Coab ia fazer um leilão e ia botar à venda o prédio do atual Centro Cultural Patativa do Assaré e também depois do Território Criativo. E, a princípio, nós fomos lá saber o que era isso na época, né? Tivemos algumas reuniões lá para saber que a arrumação era essa, negócio de leilão. E descobrimos o quê? Se vocês voltarem no tempo, vocês vão se lembrar o que é a Coab. É Companhia de Habitação. Isso é uma política de moradia, né? De habitação. Que existia desde a ditadura militar. Era a política de moradia da época. E o governo Lula, quando foi eleito, Lula presidente, ele trouxe uma política nova, que vocês se lembram bem, que era o Minha Casa Minha Vida, né? Para criar o Minha Casa Minha Vida, ele precisava extinguir a antiga política de habitação, né, do governo federal, que eram essas companhias de habitação que existiam nos estados. Então, ele foi e decretou o que eles chamam de liquidação. O que é liquidação? Nada a ver com a linguagem publicitária de preço barato, não é isso, de promoção, né? Trata-se de liquidar, acabar, extinguir, né? Para ele criar o Minha Casa Minha Vida, ele precisava também extinguir essa antiga política. E ele decretou isso. E essas Coabs receberam esse decreto. Aqui no estado do Ceará, a presidência, lá, a superintendência da Coab, foi executar essa ordem, né? Só que logo ela descobriu, com o seu jurídico, que para ela extinguir a Coab e ela virar Minha Casa Minha Vida, né? Eles precisavam se desfazer do patrimônio. É como se fosse a mesma coisa que acontece com empresa. Uma empresa, como ela vai entrar em liquidação, ou seja, fechar o seu CNPJ, ela precisa se desfazer do seu patrimônio, né? Para acabar totalmente. E a Coab, como ela construiu na cidade de Fortaleza vários conjuntos habitacionais, e aí eu vou dar aqui o nome de alguns: Conjunto Ceará, Prefeito Zé Walter, Conjunto Esperança, entre outros. Toda vez que eles construíam esses conjuntos habitacionais, eles também colocavam dentro desses conjuntos alguns prédios, na época, públicos, que iriam receber as políticas para aquela comunidade. E aí, então, existia um aparelhamento social, né? Exato, que a lei exigia. E aí eles criavam as casas, as residências, mas também os equipamentos sociais, os prédios, né? O prédio hoje, onde é o Centro Cultural Patativa do Assaré, ele era, inclusive, um prédio voltado àqueles programas de alimentação, né? E aí tem prédio lá que era para creche, tem prédio lá para escolas públicas e tal. Só que com o esfacelamento dessas políticas, esses prédios ficaram abandonados, porque o poder público não levou todas essas políticas para a comunidade, né? E o que aconteceu? Esses prédios foram abandonados e a comunidade foi ocupando.
que é o caso do Centro Cultural Patativa do Assaré. Eles tentaram botar um monte de coisa lá, nada deu certo, culminou que os empreendedores criativos ocuparam o Centro Cultural Patativa do Assaré e ele é o que ele é hoje. Então, o que a Coab queria? Ela queria se desfazer desses prédios para poder obedecer o decreto, entende? Só que ela entendeu que esses prédios já tinham sido ocupados pela comunidade e dado a sua função social, que eles não conseguiram dar, né? E aí, ela achou que iria ser fácil. Vou fazer um leilão, vendo e acabou. Só que nós resistimos e não deixamos isso acontecer dentro do Conjunto Ceará. E nós derrubamos os 2 leilões que eles tentaram fazer, vendendo o prédio do CCPA e vendendo o prédio do Território Criativo. Então, ainda bem, né? Conselho, Ainda bem que vocês conseguiram. o conselho que eu deixo aqui é que essas comunidades abram os olhos, esses conjuntos habitacionais que foram construídos pela Coab. Porque o nosso está tendo essa visibilidade porque nós estamos resistindo, mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo com esses equipamentos, esses prédios, esses imóveis, por exemplo, no José Walter, por exemplo, no Conjunto Esperança, entende? Então, bem lembrado, viu? Porque a ordem de liquidação vai valer para tudo que a Coab construiu. Então, eu não sei em que pé está em outras comunidades. Então, é um alerta para que essas comunidades se organizem. Porque lá no Conjunto Ceará, o buraco é mais baixo, que o movimento está resistindo e a gente está derrubando todas essas tentativas. Mas, a galera do José Walter, se a galera do Conjunto Esperança não se organizar, eles vão fazer isso por lá. Né? E aí, não é conosco, porque nós não somos... Né? Quem tem que defender a comunidade é a própria comunidade. Por isso, nós defendemos o Conjunto Ceará. Mas é importante estar alerta a isso. Então, o conselho que eu dou é esse. Se organizem, procurem saber em que pé está isso, porque é bem possível que eles já tenham ou realizado isso por lá, ou estão fazendo também, e não está tendo a visibilidade, porque não está tendo nenhuma resistência, né? Flor, pois deixa eu fazer uma pequena provocação, então. Recomende aí 3 figuras públicas que você acha que são pessoas que estão mesmo comprometidas em ajudar as pessoas. Isso aí não é comigo. Eu sou a pessoa do trabalho. Sou a criatura, você me recomendar como é que faz o molotov, eu lhe ensino, mas isso aí não é comigo. Acho que o Johnson pode ajudar muito em citar um caminho importante. Então recomende aí o SOS Conjunto Ceará, Flor. Pelo menos para a galera curtir a página aí. O SOS Conjunto Ceará. Bora lá pro Facebook. Entra lá, facebook.com/SOS Conjunto Ceará, tudo junto. Vamos para lá, ajudar a gente nessa luta. Quanto mais coletivo e movimento da cidade de Fortaleza, em especial do Bom Jardim, que somos todos juntos, né? O Bom Jardim e o Conjunto Ceará está num território só. E esses coletivos, eles transitam, né? Conjunto Ceará, Bom Jardim, a gente está sempre junto. Certeza. Flor, muito obrigado. Agora eu queria ouvir as contribuições aí, o que o Johnson recomenda a gente aí, se ele recomenda alguma galera aí do hip hop, algum movimento. Johnson, o que é que você tem aí para nossa galera, nossos ouvintes ficarem procurando aí essa semana? Olha, se eu puder fazer uma sugestão aos ouvintes e ao público do programa, a minha sugestão é que aproveitem essa efervescência que está acontecendo no Conjunto Ceará em relação ao polo de lazer, né? Ajudem no que puderem, se somem e também aproveitem o momento para emparedar também um pouco o poder público nessas regiões, né? Refletir um pouco qual é, por exemplo, o papel que o Centro Cultural do Bom Jardim tem cumprido para o rock, qual é o papel que tem cumprido para os grupos culturais, né? Tem cumprido, é um bom papel, é o suficiente, né? Por que vários estúdios de rock espalhados na nossa região, por que vários grupos culturais e várias bandas, né, sobrevivem com tanta dificuldade, inclusive e principalmente nessa época de pandemia, sem ter nenhum apoio de política pública, sem que o governo cumpra papel algum para ajudar as comunidades e para reforçar o movimento cultural da região. Então, acho que esse movimento no Conjunto Ceará, ele tanto cabe todo mundo do Bom Jardim, da Granja do Genibaú, da Jurema, né, da Granja Lisboa, do Canidezinho, tanto ele cabe todo mundo da cultura, principalmente da cultura underground, da cultura de resistência,
tanto ele cabe todo mundo que pode ir lá e também reivindicar parte disso tudo e se juntar a nós lá no Polo de Lazer, nessa grande ocupação criativa e nessa luta, como também ele serve de inspiração para que cada um na sua comunidade, no seu bairro, né, comece também a refletir qual é o papel dessas instituições. Para que serve uma Secretaria de Cultura num governo estadual em relação à nossa vida cotidiana e ao nosso fazer cultural? De que serve uma coordenadoria de juventude dentro de um governo do estado, dentro de uma prefeitura, se a juventude está sem nenhum apoio, sem nenhuma perspectiva, né, e sufocada e muitas vezes reprimida e tal nas nossas comunidades. Então, eu acho que esse movimento do Conjunto Ceará, a sugestão que eu faço e o convite que eu faço a todo o pessoal do rock, o público do programa, os grupos organizados, cara, vamos começar a refletir. Vamos começar a refletir para que serve tudo isso, né? E começar a exigir, porque nós precisamos de política pública, porque é dinheiro público, são nossos impostos. Com certeza, agora você fala bem de verdade. E esse povo não serve para nada, né? Tudo isso aí não serve para nós, para nada, só serve para aldeotas, só serve para os ricos. Então, eu queria convidar a galera a refletir um pouco, a partir dessa experiência do Conjunto Ceará, ajudar lá a gente, não é só pedir para ajudar, venha ajudar, mas também faça parte. Veja o que esse polo reformado, depois que ele estiver pronto, o que ele tem para oferecer para a moçada do Bom Jardim que frequenta lá, para a galera da Granja Portugal que frequenta lá, das adjacências, porque o Conjunto Ceará não pode ser entendido isoladamente. Não tem como entender o Conjunto Ceará sem entender as adjacências, os bairros vizinhos. Não tem como entender a nossa cultura sem entender o que vocês fazem aí no Bom Jardim. Tem tudo a ver, está todo mundo junto, a gente se encontra lá no polo, a gente produz coisas. Então, eu queria chamar vocês para somarem no SOS Conjunto Ceará, visita a página, procura as redes sociais, procura a gente pessoalmente por lá, conversa, fica de olho, quando esse polo estiver reformado, bonitão, nós vamos ter que invadir, nós vamos ter que tomar conta, tem que ter um calendário de eventos com show dessas bandas tudinho acontecendo lá dentro. Aquele prédio tem que apoiar a produção cultural. Venham, vocês são muito bem-vindos e no que depender da gente, dos coletivos que estão lá, serão muito bem recebidos para a gente construir junto uma política cultural lá no Polo de Lazer, né? E peguem essa experiência de luta também como um pouquinho de inspiração e incentivo para fazer lutas iguais nas comunidades de vocês. É isso que eu tinha para dizer e agradecer demais. Tanto o espaço no programa, como tudo que a gente já fez junto, né? Cada show que vocês fizeram, que eu fui lá e vi, achei maravilhoso. E tudo que a gente já construiu nessa cidade. Tem um livro, cara, que eu quero recomendar para o pessoal do rock, de um colega meu, professor universitário, que eu acho que vocês conhecem o livro melhor que eu, né? Que é o livro do Irapuã Peixoto, que é um livro que diz assim, tudo que eu fizer, algo assim, não vou lembrar direito do título, mas em tudo que eu fizer, eu sou muito rock and roll, algo desse tipo. E ele fez um mapeamento, cara, de mais de 200 bandas de rock, do cenário do rock de Fortaleza e região metropolitana. Eu recomendo muito, muito esse livro, do professor Irapuã Peixoto. Se você botar na internet aí, Irapuã Peixoto, em tudo que eu faço, eu sou muito rock and roll, vai aparecer o livro do cara, e é um registro muito legal da história de vocês, com bandas históricas, como a Obscure, a Dark Side, né, e outras também, tantas aí do Bom Jardim também. É isso que eu queria recomendar. E agradecer demais, meus queridos. Estamos juntos. Né, muito obrigado. Gerson, só mais uma vez lembrar a galera que entre para fortalecer as nossas páginas, o Facebook e o Instagram. O Instagram, @SOSCJ-Ceará, e o Facebook, SOS Conjunto Ceará, tudo juntinho, né? Vai lá, fortalece a luta, porque a gente precisa estar junto. E é como o Johnson diz, o Polo de Lazer do Conjunto Ceará e todos esses espaços que a gente está defendendo lá dentro, são espaços a nível de cidade, né? É para todos os coletivos, né? É uma grande iniciativa popular de união de todos esses movimentos e coletivos. O que nós queremos é uma gestão para esses coletivos, né? Então é importante vocês estarem juntos, contribuir com a luta, porque aquilo lá é nosso.
é dos movimentos e coletivos de juventude de periferia, não é só do Conjunto Ceará. Nós estamos defendendo para todos e precisamos de todos. E obrigada aí, gente, pela oportunidade e fortalece, porque a gente precisa de muita ajuda. Não é fácil resistir tanto tempo, né, dentro do Conjunto Ceará. E outra coisa, abram os olhos, não acreditem no que vocês escutam. O Conjunto Ceará é um grande colégio eleitoral, todo político, seja de direita, seja de esquerda, de qualquer legenda, sempre tem os olhos virados para o Conjunto Ceará. E é normal dessa galera que não cola com a gente querer colocar etiqueta no que nós fazemos. Então tem um monte de mentira rodando aí. Ah, o prédio estava abandonado. Estava abandonado, não. Nós tiramos todo o nosso mobiliário de dentro, temos fotos dele funcionando até o último dia, teve eventos, e nós entregamos a chave para a construtora usar durante a obra. Quem abandonou foi a construtora, né? Então, existem muitos falatórios que não são verdade, só acredite naquilo que você vê dentro da página do SOS Conjunto Ceará. Nós temos muitas pessoas de olho em tudo aquilo que é da comunidade e dos coletivos de juventude dessa cidade. E nós não vamos dar nenhum passo atrás, porque é tudo nosso e nada deles. É, grande verdade, viu? E agora, Anderson, suas palavras aí para nossa galera, suas recomendações. Pronto, como a Flor disse, aí, siga a gente, né, no SOS, que lá vai ter vários grupos também, né, tem uma galera com a gente, e assim, cara, o que nós queremos é justamente isso, a gente quer um polo que tenha políticas públicas, cara, que dá espaço para o produtor, para a banda, tá entendendo? Para o break, para o reggae, para o artista circense, é isso. E como a Flor citou, não tem etiqueta, é de todos nós, essa luta é nossa, não tem nome. O nome que tem é nós, né? Quem chegar dizendo que foi ele, não. O nome correto é nós, né? E vamos para cima, cara. É como o Johnson disse, a periferia ela tem que se juntar, se unir, os grupos culturais têm que se procurar se comunicar mais. O Conjunto Ceará está aqui, o Bom Jardim aqui, nosso vizinho, nossos irmãos, Granja Portugal, sejam todos bem-vindos, cara, para essa luta, que não é só aqui não, cara, tem outros cantos também. E estamos aqui para fortalecer, para poder passar um pouco de experiência, para passar um pouco de conselho, sei lá, né? Vamos, nem que seja lá para fazer lá uma fogueira lá, mas tá entendendo? Então é isso, cara. A gente, nós do underground, eu digo no modo geral, tem que ter essa visão. A gente não tem que esperar ajuda lá de cima, não, cara, que nunca vem. Eles só querem a gente pro nosso voto. Eles só vêm buscar aqui na periferia, comer aquele pãozinho pingado com café preto, que a gente sabe que eles não comem, só para fazer pose. E aqui na periferia, cara, a gente tem que entender que não é assim, cara. A gente tem que mostrar para eles que nós não vamos deixar eles fazerem o que eles quiserem, do jeito que eles querem, tá entendendo? Porque a gente também tem nosso querer e nós vamos querer do polo do nosso jeito. Né? Um jeito não só para a comunidade, mas para toda a produção cultural, cara. Né? Porque sem cultura esse país não vai. Sem cultura acaba, sabe como? Acaba como esses bolsonaristas, cabeça oca, cheia de merda. Desculpa aí. Pois é. Aí acabou, foi de vez, aí foi para apartar de vez. Eu queria agradecer, cara, muito obrigado, viu, Gerson? Eu que te agradeço, cara. Esse programa só aconteceu por conta da sua ajuda, cara. Você que tem que ser agradecido aqui hoje. Nada, que nada. Valeu, Johnson. Tá devendo uma visita para nós, viu, bicho? Flor. Massa. Um prazer revê-la novamente nessa batalha. Esperamos travá-la junto, né? E conseguir a vitória, viu? E eu só queria falar uma coisa, vender o meu peixe bem rapidinho, que à vontade. Próximo mês, cara, estarei aí na rádio, apresentando um programa nos dias de quinta-feira, a partir do dia 26, das 19h30, as antiguidades do rock and roll nacional. Eu espero que todos aí curtam. Imperdível, velho. Eu queria também agradecer, cara, o convite da galera da rádio, cara, muito obrigado pela consideração. Me sinto assim privilegiado, viu? Valeu, cara, muito obrigado, bicho. Um abraço, viu, Johnson, Anderson, Gerson. Ei, manda o link aí da gravação pra gente colocar lá na página.
Tá E massa, bora tá para massa. cima, viu? O governo do estado, abra a mesa de negociação. A gente quer sentar e acompanhar. É um direito, é controle social e a comunidade quer estar junto. Massa. Galera, agradeço demais a presença de vocês. Um grande abraço para a Flor, para o Johnson, para o Anderson e para todos os nossos ouvintes, galera. Próxima terça tem mais. Próxima terça a gente vai estar aqui com a grande Madame Hilux, a drag queen mais massa dessa cidade de Fortaleza, minha grande amiga. E que Exu abra os caminhos de vocês. Oxalá guarde vocês essa semana. Próxima terça a gente está junto de novo. Um grande abraço, galera.